Boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, dia 7 de maio, quinta-feira. Lembram da expressão se cobrir vira circo, se cercar vira hospício? Pois é, esta é a situação. Mais cedo, o Bolsonaro com o Guedes, mais empresários, segundo eles aí representam 40% do PIB, saíram do Palácio do Planalto, atravessaram ali a Praça dos Três Poderes e foram ao STF para um encontro com o Dias Toffoli. O Toffoli recebeu a todos meio espantado, especialmente porque levaram câmeras, gravaram tudo, fizeram uma transmissão, uma live via redes sociais, todo mundo acompanhou e criaram toda uma situação aí de constrangimento, sem protocolo algum, sem nada, tudo para pressionar o STF nesta situação aí de reabertura da economia. Na verdade, pressionar não seria a palavra, porque o STF não pode fazer nada em relação a isso. O STF decidiu que a autonomia é dos governadores porque isso está na Constituição. E o Bolsonaro o que faz? Ele, como não conversa com os governadores não conversam com o Bolsonaro, existe aí uma briga política, especialmente dos principais, né, obviamente com vistas a 2022, né? Isso é um problema tanto dos governadores, aí, Witzel, Dória especialmente, e o próprio Bolsonaro. São pessoas que estão muito mais preocupadas com a própria eleição do que com o seu governo, né? Do que fazer um governo bom para deixar como exemplo, para colocar na campanha como uma bandeira. Não. Eles ficam mais preocupados com a próxima eleição e não importa, vão fazendo cagadas pelo caminho, vão atropelando todo mundo, só que neste momento o que está acontecendo? Não estão ficando para trás apenas erros administrativos, né, falhas de governo, falhas de políticas públicas, problemas aí com contratos públicos, desvios. Desta vez estão ficando para trás mortes, né, uma esteira de mortes bem visíveis. A gente sempre falou, corrupção ela é mais danosa, né, à população do que crimes, né, do que os crimes que a gente vê nas estatísticas, etc. E hoje a gente tem um problema associado à corrupção, que é a incompetência, né? A incompetência associada à corrupção. A gente tem uma situação como a do Rio, que foi preso mais cedo o subsecretário de saúde, o ex-subsecretário de saúde e o sujeito que o substituiu também por causa aí de vários contratos suspeitos, contratos com empresas de informática para fornecimento de respiradores, mais de 1.000 respiradores, né? Compras milionárias, né? Centenas de milhões de reais que foram feitas ali naquela situação da correria, aproveitando o estado de calamidade, e que simplesmente muitos desses respiradores nem foram entregues. Então hoje você tem uma situação em que a curva da Covid está subindo, mais uma vez aí foi confirmado hoje mortes acima de 600, né? Eu tenho aqui, daqui a pouco eu vou ler para vocês. Então a curva se mantém alta. O Witzel está sendo pressionado a fazer lockdown, ele mesmo já falou que está sendo pressionado para fazer lockdown. E aí como é que fica a responsabilidade de um gestor público nesse momento, né? Que ele implementa uma política assodada, mal planejada, faz compras ilícitas, né, ou suspeitas de ilicitude, mas que obviamente foram mal feitas, estão sendo investigadas, 5 pessoas presas, né, os empresários e os secretários dele, e a falta desses equipamentos tem como consequência a morte de pessoas, de pacientes de Covid. Quem vai ser responsável por isso? Quem vai se responsabilizar por essas mortes? Aliás, hoje eu tive um debate fantástico, uma live com diversos conselheiros de contas, de tribunais de contas dos estados. Vocês viram no gabinete de crise, eu fiz uma conversa dias atrás com o presidente do TCU, o ministro da CGU, e agora eu fiz uma live com mais de 6, 7 conselheiros de contas dos tribunais de contas nos estados. Eles me falaram dessa realidade catastrófica, complexa das contas públicas, da explosão dessas compras feitas todas na correria, sem controle algum,
compras de milhares de equipamentos que você não consegue acompanhar, não consegue saber nem se foram entregues, máscaras, equipamentos de proteção individual. Essa live eu vou publicá-la amanhã no meu programa no Gabinete de Crise, e depois vou disponibilizar a íntegra, tá? Uma conversa muito interessante, mas que, olha, tá espelhada aí no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sempre à frente do seu tempo. E agora está essa investigação. Então, olha, gente, é muita incapacidade, muita irresponsabilidade, muita maluquice. Tem corrupção, tem, toda hora está surgindo. Isso aí virou um covidão, né, como dizem aí. Então, assim, vai ser muito difícil recuperar esse dinheiro todo, né? Não vai ser possível recuperar as vidas que se vão. E esses políticos precisam ser responsabilizados de alguma maneira, esses gestores públicos, secretários, o escambau, precisam ser responsabilizados, não é possível. E aí, no meio desse pandemônio, vai lá, como o Bolsonaro não tem interlocução nenhuma com os governadores, não consegue fazer um ajuste de políticas públicas que promova uma reabertura cuidadosa para onde dá para fazer, nos setores que é possível, né, que é possível fazer isso. Nos municípios, nas cidades, até nos estados que não estão sendo atingidos quer dizer, você não tem você não tem diálogo nesse país. Eu venho martelando isso desde quando começou essa crise. Você não tem política efetivamente, você tem um bando de gente, né, cada um no seu quadrado, no seu púlpito, no seu carro de campanha, né, no seu palanque, falando para o outro respondendo, xingando daqui, o outro xingando de lá. Quer dizer, é isso. Então, se cobrir vira circo, se cercar vira hospício. Aliás, o nosso programa amanhã eu vou tratar mais a fundo dessas questões. Falando em hospício, né, nós tivemos aí... Bom, aí, só complementando, o Bolsonaro foi lá, depois saiu dizendo que vai vetar uns artigos da lei de ajuda aos estados, para vetar justamente as exceções que viraram regra, né? As exceções lá que atingem mais 70% das categorias, né? Tanto funcionalismo público, pessoal da segurança pública, de saúde, educação e etc. Aí, agora à noite, a gente até publicou no site, os sindicatos e entidades, aí, associações de representação do funcionalismo público, especialmente do pessoal das polícias, né? Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, enfim, Guarda Municipal, eles divulgaram uma carta que eles chamam de manifesto, dizendo o seguinte, que se o Bolsonaro vetar, há um risco de instabilidade institucional no país. Meu Deus, cara, o que é isso? É uma ameaça pública. Então as categorias que são responsáveis pela segurança pública agora estão ameaçando o presidente da República. Como interpretar isso de outra forma? É impressionante. Ainda vem falar de que foram modificações feitas democraticamente na Câmara. Sim, sim, e o presidente também tem atribuição constitucional, eleito democraticamente, atribuição constitucional para vetar. Né, para vetar. Aliás, é muito interessante, porque os motoristas de Uber precisam trabalhar também estão expostos a riscos, motoboy, o pessoal de vários outros setores que inclusive já estão abertos. O próprio Bolsonaro aí botou como essenciais boa parte da construção civil, alguns setores da indústria, enfim, todo mundo que está exposto ao risco, né, de se contaminar e tal, está exposto, está correndo risco. Então por que nós temos brasileiros, né, que são melhores do que os outros? Por que cidadãos de primeira classe e cidadãos de segunda classe? Está na hora de parar com esse negócio, até porque a conta disso aí vai cair no colo justamente daqueles que estão perdendo seus empregos. Então vamos pôr a mão na consciência e parar de hipocrisia, parar de fazer essa política sindicalista que se fazia em tempos normais. Nós estamos em guerra. Você imagina, você no meio de uma guerra com um inimigo invisível e essa gente fazendo politicagem sindical. Olha, realmente é inacreditável. 610 mortes notificadas hoje nas últimas 24 horas. 610. Isso eleva para mais de 9.146 óbitos, 9.146 pessoas que morreram. Quase 10 mil, vamos chegar ao fim de semana com 10 mil mortes. Essa é a conta da irresponsabilidade de vocês. Esta é a conta, está pregada
junto com a fotinha de vocês na parede do seu gabinete, de todos vocês. Aí temos uma entrevista com a secretária de Cultura, Regina, eu estou falando aí não sei se eu estou falando de circo ou de hospício. A Regina Duarte é completamente sem condição nenhuma de tá no cargo que está. Falando uma opção de besteira, uma coisa não conecta com a outra, deu um piti lá, não quis responder um vídeo da Maite Proença que criticou porque ela não se manifestou, morreu vários grandes artistas aí, nossos do Brasil, morreram por causa dessa doença e a secretária não fez uma manifestação pública de ninguém, inclusive lá o Flávio Migliaccio que se matou, né, até tivemos aí manifestações de vários artistas, e ela como secretária de Cultura simplesmente não se manifestou, disse que vai avaliar se talvez a importância de... Que isso? O pessoal questionou justamente aí de algumas manifestações do Bolsonaro, de apoio à ditadura, etc. Ela que foi uma ativista, né? Hoje está falando que não, vamos parar de olhar para trás, de olhar para o retrovisor, vamos ser leves, né? Vocês estão carregando um cemitério nas costas. Regina, são atitudes, alienações como a sua que permitem que se abuse das leis, que se atropele a Constituição e que se faça esse tipo de coisa. Então, assim, quem está cooperando, quem vai carregar esse cemitério nas costas não somos nós. Não somos nós, tá? Presta atenção. Enquanto isso, está o Bolsonaro entregando aqui os cargos para o Centrão. Demos vários. Você curte? Vários, tá? Vários. Vamos o Denox, coisa de bilhões, né? Orçamento bilionário. Foi aqui para Fernando Marcondes Leão, indicado pelo PP do Arthur Lira. Coisa linda, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, não. Inclusive até trocando apoio para a eleição para a presidência da Câmara. Rodrigo Maia elogiando o Bolsonaro por essas conversas com o Centrão, conversas, né? Toma lá da cá, tá todo mundo feliz. Tá... Um dia desse tá os bolsonaristas falando que o Maia tá fazendo golpe. Cadê o golpe? O Maia tá aqui, tá feliz. Tá bem feliz. Se manifestou hoje aí justamente elogiando o Bolsonaro. Desce daí, né? Vem negociar aqui com a gente, aqui no Baixo Clero. Não foi o único, não. Nomeou aqui a tal de Tiago Queiroz para a Secretaria Nacional de Mobilidade. E por aí vai. Vários cargos, né? O pessoal aí realmente curtindo. O Weintraub, parabéns ao Weintraub, pelo menos é coerente. O Abraham Weintraub lá no MEC não aceitou a indicação do Centrão para comandar o FNDE, que tem um orçamentozinho de 58 bilhões, né? Às vezes é preciso ser um pouquinho maluco para poder enfrentar certas coisas. Agora, vamos ver, né? Porque ele está resistindo a um lobby poderoso, né? Que é o lobby do Centrão. Enfim, olha, eu achei que o Bolsonaro ia atravessar a Praça dos Três Poderes mais cedo, quando eu vi aquele circo montado. Eu falei, pô, que legal, será que ele está levando a gravação, né, da reunião do dia 22, que sumiu, ninguém sabe onde está a gravação. O Celso de Mello está pedindo, a AGU está falando, não, peraí, não, a gente pode não entregar. Aí o Celso não tem que entregar, não, pode ser um trechinho da gravação. Publiquei mais cedo, inclusive a foto oficial que está lá o cinegrafista filmando a reunião do dia 22. O que aconteceu nessa reunião do dia 22 que está todo mundo tão pisando em ovos? Vamos divulgar esse negócio. A informação tem que ter transparência. Todos os ministros que estavam dentro dessa reunião eram e são os que ainda estão, né, ministros, porque o Moro saiu, são pagos com os impostos que nós pagamos, são todos servidores, todos funcionários públicos que devem prestar contas, está na Constituição. Transparência é publicidade. Vem falar informação sigilosa, sensível, porque é de segurança de Estado. Aonde tem questão de segurança de Estado nesse país? Aonde? O pessoal fica usando essa desculpa para esconder aquilo que não quer mostrar.
A gente não tem guerra nenhuma. Vai falar o quê? O que tem de segurança? Me fala o que tem de problema de segurança nacional nesse país. Eu cobri muito tempo a área militar, cobri muito tempo a área de inteligência. Eu quero ver, eu já vi relatório da ABIN, você ri o relatório da ABIN. É engraçadíssimo. Você tinha risco, sabe o que era risco de segurança nacional? Você tinha MST, financiado também com dinheiro público, ameaçando cortar a linha de transmissão, criar problema nas estações aí de energia. Aí, né, parar metrô, fazer esse tipo de arruaça que eles faziam, porque aí sim você está ali ameaçando infraestrutura crítica que vai atingir uma porrada de gente, vai atingir a população. Aí vai falar de quê? Segurança nacional? Pelo amor de Deus, segurança nacional a gente tá... Problema de segurança, a gente está vivendo com essa situação agora. Essa situação é um problema de segurança nacional. As pessoas estão aí, né, vivendo esse distanciamento social, com problemas aí, muitas já desempregadas. Essa doença aí se espalhando, o número de mortes aumentando, esses gestores só fazendo cagada, né? Corrupção, incompetência. O Brasil é um problema de segurança nacional. Então não tem segredo quando você já... O problema é a própria existência, né? O próprio Estado. Então ele não entregou. Ele atravessou a esplanada, mas não entregou nada. Foi fazer esse circo aí, mas não entregou a gravação não, tá bom? Que mais eu destaco para vocês aqui? Aproveitando, aí ele voltou a falar de recriar o Ministério da Segurança Pública, como eu já havia previsto, falei aqui, deve ter umas 2 semanas, falei para vocês quando foi demitido, saiu aquela conversa, botou o outro lá, o Mendonça lá de ministro da Justiça e Segurança Pública, falou, isso aí vai daqui a pouquinho, vai fazer pressão, vem uma bancada, começa a pressionar, ele diz, não, é pedido dos parlamentares aí da bancada da bala, da Segurança Pública, vamos ter de cindir aí, construir, botar um ministério à parte para poder o quê, gente? Para que vocês acham que quer dividir? É para melhorar? Não, é para lotear. Vamos lá. Vamos ver se o Bolsonaro vai vetar mesmo. E claro, né? A saída dele acabou sendo vista como uma ameaça mesmo, né? Um enfrentamento ao STF, uma forma de colocar as pessoas contra o STF também. Eu tenho minhas críticas a diversos ministros ali, mas não à instituição. Então cuidado com esse negócio. Já tem maluco querendo vir aqui com caminhão, fechar a esplanada com caminhão, fazer um carnaval. Vocês vão vendo, já tem muita gente querendo instalar o caos, que é justamente para justificar a medida de força. Fiquem atentos. O STF aqui, ó. O STF tomou uma decisão boa hoje. Não é todo dia que toma decisão boa, não. Mas tomou decisão boa. Suspendeu, referendando a decisão liminar da Rosa Weber, vejam só, suspendendo o compartilhamento com o IBGE de nomes, endereços, telefones de todos os clientes das companhias telefônicas do país. Eu falei sobre isso no meu programa ontem. Era uma das várias iniciativas de violação da sua intimidade, da sua privacidade como cidadão. Várias das iniciativas que estão em curso. E felizmente o STF aqui vetou essa medida. Tem que ficar atento nas outras. Então é isso. Indústria e construção civil na lista agora de atividades essenciais, que vários estados também já tinham feito isso, então está mais ou menos aí em alinhamento. O Bolsonaro, obviamente, não deixou de dizer aqui, fez várias declarações públicas, aí disse que, olha, parte, né, da responsabilidade disso tudo é do STF. Obviamente, ele falou assim, ó, obviamente o Toffoli vai transmitir isso a seus pares. Parte na responsabilidade nisso tudo é também dele, do Supremo Tribunal Federal. Nós temos que jogar no mesmo time. Vamos lá. Pessoas sempre morrem, a frase da Regina. Pessoas sempre morrem. Pelo amor de Deus. PF indiciou Aécio Neves, tá? Naquele esquema lá. Agora é outro esquema, tá? Há pouco tempo ele foi indiciado
e denunciado pela PGR, iniciado pela PF, denunciado pela PGR, um esquema de propina lá de 65 milhões de reais. Propina da Odebrecht e eu acho que da Andrade Gutierrez, se eu não me engano. E agora, hoje, foi indiciado por investigação pela PF, numa investigação da construção da cidade administrativa, que é aquela sede imensa, né, que foi criada lá, que foi construída, inclusive, pela Odebrecht. Então, delações da Odebrecht levaram à conclusão desse relatório da Polícia Federal e ele foi indiciado, provavelmente vai ser denunciado em breve. Já devia estar fora da política. E aí a Regina, no pitch dela lá, encerrou a entrevista, né? Bom, é isso. Fiquem leves, segundo ela. Eu encerro aqui, Bolsonaro precisa entregar a gravação, precisa entregar o exame, né, que não entregou ainda, e também as provas que ele disse de fraude na eleição de 2018. Falou que tinha provas, até hoje nada. Deixa pra lá. Nos vemos amanhã no Gabinete de Crise. Não deixem de curtir esse vídeo, de compartilhar. Deixem seu comentário aqui embaixo, no YouTube, no nosso canal. E não deixem de acompanhar a nossa cobertura frenética no Antagonista. É informação mesmo, não é fofoca não. Abraço, tchau.